Fantasmas, relatos sobrenaturais, notícias sobrenaturais. Jornal Sobrenatural com Eduardo Alves. Salve, amigos do Jornal Sobrenatural, eu sou Eduardo Alves. Você que não é inscrito, se inscreva. Aqui nesse canal temos o Jornal Sobrenatural, investigações sobrenaturais e lives temáticas. O assunto a ser abordado hoje é um assunto polêmico. Operação apura lavagem de dinheiro e sonegação na FIP, que é responsável pela Basílica de Trindade. O padre Robson está sendo acusado desses crimes. Primeiro vamos conhecer um pouquinho da história da Basílica de Trindade, a festa dos romeiros que tem aqui, a festa do Divino Pai Eterno. Eu fui morador de Goiânia do ano de 98 a 2005. Frequentei as festas do Divino Pai Eterno, frequentei a cidade de Trindade. Conheço um trabalho lindo feito ali na Vila São Cotolengo, as crianças deficientes. Conheço também o trabalho de assistência aos romeiros que chegam à festa. Ele é acusado de desvio de 2 bilhões de reais em compras de bens em seu nome, fazendas, rádios e outras coisas mais, gado. O padre Robson deu uma entrevista e explicou que esses bens foram adquiridos e colocados no nome de alguns participantes ali da FIP, dessa associação, porque não teria tido tempo de transferir esses bens para a igreja, coisas comerciais. Porém, a igreja e a basílica não pode ser condenada por atos de terceiros. Por enquanto ele é acusado, ainda não foi provado nada, não foi julgado, ou melhor dizendo. A Polícia Civil e o Ministério Público conseguiram várias provas dessa sonegação e desses crimes, porém ainda não podemos condená-lo nem colocá-lo como criminoso. Ele terá direito a ampla defesa. Então, pessoal, vou ler para vocês um pouquinho aqui dos crimes que está sendo acusado o padre Robson e alguns integrantes da FIP. A fonte de pesquisa, pessoal, para vocês que querem assistir a matéria, é o G1 Goiás, que traz essa notícia. Vou colocar o link aqui embaixo para vocês. O Ministério Público do Estado de Goiás deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21 de agosto, uma operação para apurar irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, a entidade responsável pelo Santuário Basílica de Trindade, cidade na região metropolitana de Goiânia, conhecida como a capital da fé do Estado. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, inclusive em imóvel luxuoso ligado ao padre Robson de Oliveira Pereira, fundador e presidente da FIP e reitor da Basílica. O corpo jurídico da FIP informou que não foi pego de surpresa com a operação e que no passado se colocou à disposição do Ministério Público. Salientou a nota que o padre Robson acompanhou toda a operação, que tudo segue em extremo sigilo. A Arquidiocese de Goiânia, responsável por Trindade, informou que está atenta ao trabalho do Ministério Público, espera que tudo seja apurado o mais breve possível e se coloca à disposição para colaborar com a Justiça. A operação foi batizada como Vendilhões. As ordens foram autorizadas pela juíza Placidina Pires, que também determinou o bloqueio de 60 milhões em bens da FIP e demais associações ligadas a ela. Participam da operação 20 promotores de justiça, mais de 50 servidores do MP, 4 delegados, 8 agentes e mais de 60 policiais militares. Um adendo aqui a esse vídeo. A meritíssima Placidina Pires é muito conhecida aqui na minha cidade, de Caldas Novas. Uma juíza que trabalha com uma mão de ferro, ela busca bastante a verdade, ela cobra bastante do Ministério Público em relação a provas. É uma juíza muito conhecida aqui na cidade de Caldas Novas. Hoje ela está regimentada em Goiânia e ela que é responsável por esse caso. Então vamos conhecer mais um pouquinho do caso aqui, que
que estamos falando. Os crimes que o padre Robson está sendo investigado: apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, sonegação fiscal e associação criminosa. Os mandados são cumpridos na sede da FIP, Empresas e Residências em Goiânia e Trindade. O grupo G1, Lobo de Goiás, de Goiânia, apurou que entre os imóveis ligados ao padre Robson está uma chácara com piscina aquecida. O pároco teria acompanhado o cumprimento de uma das ordens na Casa dos Padres, onde mora. Ainda segundo a denúncia do Ministério Público, Robson criou várias associações com o nome de fantasia, AFIP ou similar, com a mesma finalidade, endereço e nome. Portanto, todas as AFIPs recebem doações de pessoas de todo o Brasil, conforme o documento. Em relação aos valores, apontou que nos últimos 10 anos foram movimentados nas contas da AFIP cerca de 2 bilhões, sendo a maioria fruto de doações para a construção da nova Basílica da cidade. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os pagamentos destinados das AFIPs aos grupos de empresas e pessoas nos últimos 3 anos giram em torno de 120 milhões. Vocês verem que é muito dinheiro arrolado em todo esse processo, em todas essas denúncias. Constatou-se que os gastos de boa parte das doações não tinham vínculo com questões religiosas, mas com outros negócios, como a compra de imóveis, propriedades rurais, cabeças de gado e emissoras de rádio, diz o Ministério Público. Caso de extorsão originou a ação. De acordo com o Ministério Público, a operação se originou por conta de outra investigação vinculada ao padre Robson. Conforme apurado na ocasião, o religioso foi extorquido durante 2 meses, em março e abril de 2017, e utilizou indevidamente recursos provenientes das contas das associações que preside. Um hacker chegou a ser condenado por extorquir 2 milhões do padre, ameaçando revelar um suposto caso amoroso do religioso. Porém, a polícia apontou que as mensagens usadas para extorquir o padre eram falsas. De acordo com as investigações, o dinheiro foi repassado com transferências bancárias e entregues em espécie. Os pagamentos eram feitos em quantia de 50 mil a 700 mil. Em alguns casos, o valor era deixado dentro de um carro, na porta de um condomínio ou no estacionamento de um shopping da capital, Goiânia. Uma das entregas foi supervisionada pela Polícia Civil, a fim de identificar e localizar todos os criminosos. À época, a AFIP diz que não teve nenhum prejuízo financeiro e todo o valor voltou para a instituição. A decisão que autorizou os mandados, porém, destaca que dos 2,9 milhões retirados da AFIP para fazer o pagamento, quase a metade, 1,2 milhão, não foi recuperado, ocasionando prejuízo à entidade. Consta ainda na decisão que foi a partir desses pagamentos, verificados durante a investigação policial, que chegaram a uma rede de envolvidos muito maior, com apropriações e negociações envolvendo os bens da associação. Padre Robson, natural de Trindade, Padre Robson de 46 anos, é uma figura presente na cena católica. Ele também tem um programa em que promove momentos de reflexão, com base em trechos da Bíblia e experiências pessoais, além de conselhos àqueles que pedem orientação religiosa. O caminho dele para o sacerdócio começou aos 14 anos, quando entrou para o seminário, e uma década depois se formou padre. Estudou por alguns anos na Irlanda e em Roma, na Itália, onde se formou mestre em teologia moral pela Universidade do Vaticano. O religioso voltou para a Trindade em 2003, período que eu ainda estava lá na cidade e acompanhei o crescimento da Basílica, como reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, cargo que ocupou por 11 anos. Em 2004 ele fundou a FIP. Entre 2015 e 2019 foi superior provincial das Redentoristas de Goiás. No entanto, depois disso,
voltou à reitoria da Basílica, cargo que ocupa até então. A FIP Romaria, fundada pelo padre, a Associação dos Filhos do Pai Eterno mantém um canal de TV e também transmite missas em uma rádio. Além de toda a programação religiosa, a FIP é responsável pela Romaria do Divino Pai Eterno, principal festa religiosa de Goiás, considerada uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Ao longo de 10 dias, são realizadas cerca de 100 missas e mais de 40 novenas, além de procissões, batizados, vigílias, confissões, durante os 10 dias de festa. Pessoal, eu já participei da Romaria do Divino Pai Eterno. É uma festa linda, é uma festa que sai muito caro, tem toda uma assistência aos romeiros, tem os trabalhos caritativos da igreja. Então, que a fé, que a Basílica de Trindade não seja atingida por todo esse movimento, né? Que a justiça condene se for culpado, e libere se não for, né? Então é uma festa linda que não deve ser manchada por esse envolvimento, mas que as pessoas que devam, que paguem se algum crime foi cometido realmente. Lembrando que as fazendas, rádios e televisões podem ser também formas de recursos para o São Cotolengo, para doações, para as famílias que necessitam. A cidade de Trindade é uma cidade muito pequena, ela vive em volta à Basílica de Trindade. Na época da festa da Romaria do Divino Pai Eterno, é época onde que todos os moradores têm uma fonte de renda maior, né? E também pessoas de Goiânia e regiões em volta também vão trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Então, uma festa que reúne milhões de pessoas, diferente da religião, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, umbandistas, todos vão a essa festa para conhecer a festa do Divino Pai Eterno. Além de toda a programação religiosa, a FIP é responsável pela Romaria do Divino Pai Eterno, principal festa religiosa de Goiás, considerada uma das maiores celebrações religiosas do mundo. Ao longo dos 10 dias são realizadas cerca de 100 missas. O evento reúne milhões de pessoas todos os anos. Em 2019, a Romaria recebeu cerca de 3 milhões de fiéis de todo o Brasil e até do exterior. Neste ano, a celebração foi cancelada por causa da pandemia. Segundo dados da FIP, os trabalhos são mantidos por doações de fiéis. O evento também é responsável por movimentar a economia da cidade, que se mantém praticamente à base do turismo religioso, criado principalmente em torno da Basílica, e não somente a cidade de Trindade, mas cidades circunvizinhas ali da cidade de Trindade também dependem desse turismo religioso, dependem da Basílica. E vocês, pessoal, deixem aí embaixo o comentário do que vocês acharam deste caso. Vocês estão acompanhando? Vocês acham que o padre Robson é culpado? Vocês acham que ele cometeu esses crimes? Deixem seu comentário, deixem seu like. Eu, por enquanto, não emito opinião. Eu quero esperar que a justiça faça o julgamento e diga pra gente se sim ou não, se é inocente ou culpado. Beijo do tio Dudu. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Tchau.